Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, na videoaula anterior, nós vimos a resposta de entrada nula. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar a resposta ao impulso. Então, considere um sistema de ordem n dado pela seguinte expressão. QE y de n é igual a PE x de n. Nós já sabemos que tanto QE quanto PE é um polinômio que é função do operador avanço, né? E. A resposta ao impulso é dado quando x de n é igual a delta de n, com todas as condições iniciais nulas. Então, substituindo x de n por delta de n na equação inicial, nós chegamos a essa equação, em que nós temos Q de E, H de N, ou seja, a resposta ao impulso. Então, tanto na resposta em tempo contínuo, quanto na resposta em tempo discreto, nós utilizamos a letra H para representar a resposta de um sistema ao impulso. É igual a P de E, delta de N. Então, é possível determinar a resposta ao impulso, H de N, interativamente, considerando H de menos 1 igual a H de menos 2 igual a H de menos N igual a 0. Ok? Então, infelizmente, esse tipo de solução não resulta em uma solução geral. Mas, de qualquer forma, a determinação de alguns valores de H de N de forma interativa pode ser muito útil na determinação da solução geral. Então, vamos primeiramente a um exemplo em que nós vamos chegar à resposta ao impulso através do método interativo. Então, o exercício proposto é o seguinte: determine H de N, a resposta ao impulso, para o sistema descrito pela equação abaixo. Então, vamos aqui à solução. Então, substituindo x de n por delta de n, nós temos, quando o n igual a zero, nós temos que h de 0 menos 0,6 h de menos 1 menos 0,16 h de menos 2 é igual a 5, que multiplica, quando n é 0, delta de n é 1. Né? E nós vimos que pelo método interativo, para qualquer valor negativo, a resposta ao impulso vai ser 0. Então, esses dois termos, h de menos 1 e h de menos 2, é 0. Com isso, eu determino h de 0. Então, agora, eu faço n igual a 1. Então, para n igual a 1, eu tenho que h de 1 menos 0,6 h de 0 menos 0,16 h de menos 1. Opa, isso é 0. É igual a 5 vezes delta de 1, mais delta de 1 é 0. Então, h de menos 1 nós sabemos que é 0 também, e h de 0 nós acabamos de calcular, então substituo por 5. Então, 5 que multiplica menos 0,6 passando para o outro lado vai dar igual a 3. E assim, de forma interativa, eu vou determinando h de 2, h de 3 e assim sucessivamente. Então, não tem uma solução geral, mas eu tenho a possibilidade de, por exemplo, traçar um gráfico da resposta ao impulso para o sistema descrito por essa equação de diferença. Então, a resposta ao impulso ela depende dos modos característicos do sistema. Então, a solução geral é dada por essa equação. H de n é igual a A0, delta de n, mais y de n, u de n. Onde delta de n é a função impulso unitário e u de n é a função degrau unitário, ambas em tempo discreto. A0, que aparece multiplicando a função delta n, a função impulso unitário, é Bn sobre An. E YC de n consiste dos modos característicos para n maior do que 0. Então, An é o termo que multiplica o operador avanço elevado a 0, e Bn é o termo que multiplica o operador avanço elevado a 0. Então, vamos a um exercício para entender como obter a solução geral para a resposta ao impulso de um determinado sistema.
Então o exercício é o seguinte: para um sistema descrito pela equação diferença abaixo, determine a resposta ao impulso H de N. Vamos à solução. Então essa equação aqui está na forma atraso, e nós estamos mais acostumados a resolver na forma avanço, e a gente pode reescrever. Então a equação, as diferenças pode ser expressa de forma alternativa como y de n mais 2 menos 0,6 y de n mais 1 menos 0,16 y de n mais 5x de n mais 2. Dessa forma, nós temos a equação escrita utilizando o operador avanço e a equação na forma compacta, né? E já temos de cara o nosso polinômio característico. Então, resolvendo a equação, a gente obtém as raízes do polinômio característico. Ou seja, γ1 é menos 0,2 e γ2 é igual a 0,8. Então, os modos característicos são menos 0,2 elevado a n e 0,8 elevado a n. YC de n é igual a C1, que multiplica menos 0,2 elevado a n, mais C2, que multiplica 0,8 elevado a n. Então, como o coeficiente Bn é nulo, A0 também é nulo. De tal forma que a resposta, a solução geral para a resposta ao impulso H de N é dado por essa equação. E eu tenho ainda a presença das constantes C1 e C2. Então, como eu obtive para esse sistema de forma interativa H de 0, H de 1, H de 2, eu posso utilizar H de 0 e H de 1 para determinar as constantes C1 e C2. Então, aqui eu tenho duas equações e duas incógnitas. Logo, C1 pode ser determinado e foi, e é igual a 1. C2 pode ser determinado e foi, e é igual a 4. Desta forma, nós temos a solução geral para a resposta ao impulso do sistema descrito por esta equação, as diferenças. Essa é a resposta ao impulso. Então, graficamente, a gente obtém isso daqui, né? A resposta ao impulso graficamente é dado por esse gráfico, que foi obtido utilizando este código. Então, agradeço a todos por terem assistido a essa videoaula e até a próxima.